Muito bom dia a todos, 10h15. Vamos então dar início à nossa lição da Escola Dominical, como é nosso hábito, com uma palavra de oração, invocando a presença do Senhor para que possa ser um tempo de estudo abençoado e que o nosso estudo possa também ser aquele que é o adequado, uma vez que o estudo adequado da palavra do Senhor é quando nós lemos o texto, acreditamos no texto e fazemos a interpretação correta do texto. Oremos então. Senhor Deus, te agradecemos porque mais um domingo, mais uma manhã, mais um dia em que nós estamos aqui. Podíamos estar em muitos outros sítios, mas sabemos que este é o lugar onde nós devemos estar. Foi o dia que tu escolheste, foi este o espaço que tu escolheste para nós, como a tua igreja, uma das muitas que tu tens aqui, Senhor, nos reunirmos e pudermos te adorar. E queremos fazê-lo agora, Senhor, através do estudo da tua palavra. Queremos conhecer mais de ti, queremos conhecer mais das tuas obras, queremos saber aquilo que tu fizeste, como fizeste, para que isso possa servir para nós sermos cada vez melhores seguidores teus, para fazermos melhor aquilo que é a tua obra e que no estudo da palavra, Senhor, mais do que procurarmos conhecimento, vamos querer aprender para sermos mais parecidos contigo. Esta é a nossa oração e isto é o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, uma nota prévia antes de nós podermos iniciar. Os irmãos vão de reparar que as casas de banho estão em obras. Provavelmente ainda vai demorar 2 semanas este processo das obras, o que significa que nós temos 2 casas de banhos alternativas. Então as senhoras estão a utilizar a casa de banho que está no berçário. Para quem não conhece, o berçário é aquela quando estamos a sair por baixo, é a porta que está do lado direito, no corredor de saída, e se os irmãos entrarem para lá para dentro vão notar que há ali uma casa de banho, então as senhoras vão utilizar aquela casa de banho, os homens vão utilizar a casa de banho que está na casa pastoral. Assim que os irmãos descem esta escada, é a primeira porta à esquerda, e se entrarem, vão entrar ali numa casa, que é a casa pastoral, depois continuam em frente, vão passar uma sala e depois viram à direita e procurem, a casa também não é muito grande, e por isso então é só fazer aqui esta nota, pedir a vossa compreensão para durante estas próximas 2 semanas nós fazermos aqui esta gestão das casas de banho. Então não se esqueçam, mulheres a casa de banho de berçário, homens a casa de banho da residência pastoral. Vamos então continuar a nossa lição, que tem a ver com o estudo que nós iniciamos na semana passada do livro de Gênesis. É importante relembrar que nós vamos estudar Gênesis partindo do princípio que nós acreditamos nas Escrituras e naquele texto em particular nós acreditamos como o Senhor Deus o descreve. Nós vamos fazer uma interpretação literal histórica porque nós não encontramos ali nada que nos diga que aquilo seja uma parábola, não encontramos nada que nos diga que aquilo seja uma alegoria. Então nós vamos ler e acreditar, se a Bíblia diz que no primeiro dia foram feitas algumas coisas, nós vamos acreditar que não houve um dia e que neste dia todas estas coisas foram feitas. E assim sucessivamente, como nós vamos continuar a estudar hoje. Então é bom deixar isto claro porque sabemos que há possíveis diferentes interpretações, mas nós vamos partir desta, porque é aquela que nós temos utilizado sempre na interpretação das Sagradas Escrituras em outros textos sobre outros assuntos. Para hoje, o nosso sumário é este, nós temos apenas 3 pontos. Nós vamos falar do dia da criação. Na semana passada, lembram-se, nós falamos do 1º ao 4º dia. Vamos falar do 6º dia da criação. Aqui vamos dedicar algum tempo, porque o 6º dia é particularmente importante. É quando o Senhor Deus cria, podemos dizer, aquilo que é o ex-libris, o ponto mais alto da criação, que é o ser humano. E depois vamos falar do sábado, que é o dia que já não tem a ver com a criação, mas é o dia que o Senhor abençoou, escolheu para descanso seu e para descanso de toda a espécie humana, inclusive até dos animais, que nós vamos perceber quando a lei depois for dada. Então nós vamos ter estes 3 pontos para a lição de hoje. Importa relembrar só o 4º dia. Nós percebemos que desde o primeiro dia o Senhor Deus criou os céus e a terra era sem forma. A melhor maneira de nós percebermos isso era como se a terra fosse uma bola de água que estivesse a pairar no espaço. Não se esqueçam, não havia estrelas. As estrelas foram criadas no 4º dia, então era uma bola de água na imensidão de uma coisa que nós não sabemos o que é, que o Senhor criou, que nós vamos chamar de espaço. Não havia luz e o Senhor Deus então criou a luz. E a partir daí começou a criar todos os elementos e começou a moldar a terra de modo a que a terra conseguisse acomodar vida. Então chegamos ao 4º dia, nós já tínhamos a água, já tínhamos elemento essencial para a vida, já tínhamos terra, condições para os seres
que não são aquáticos, que não são marinhos. Já tínhamos os astros mais importantes para nós, que são quais? O Sol, a Lua e as estrelas, e percebemos qual é a sua importância na criação e a sua importância para nós e até também para os próprios animais. E agora nós vamos entrar no 5º dia da criação. Podemos dizer que no final do 4º dia estavam reunidas todas as condições para que existisse vida. Antes disso, as condições não estavam reunidas. Então, a partir de agora, o Senhor Deus vai começar a criar aquilo que é a vida animal. Estou a falar de vida animal porque o Senhor Deus já tinha criado a vida vegetal, o reino das plantas e dos fungos anteriormente. Então, o Senhor Deus, a partir do versículo 20, vai dizer o quê? Povoem-se as águas de enxames de seres viventes. Então, se está a falar das águas, estamos a falar dos animais aquáticos, marinhos. E voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Então, o Senhor Deus também agora vai criar as aves. E depois continua, criou Deus, pois, os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas. Então estamos a falar de animais que têm alguma ligação com as águas. Ainda que possa haver alguma discussão sobre estes animais que rastejam, entende-se que se possam eventualmente até ser alguns anfíbios, mas são animais que precisam de água para o seu ecossistema e para poderem ter uma vida normal. E vai repetir, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isto era bom. E Deus os abençoou, dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves, podíamos dizer, para encherem o firmamento. Utilizando aqui um princípio de paralelismo, se tivéssemos que acrescentar aqui alguma coisa. E depois diz, houve tarde e manhã, o 5º dia, e com isso nós temos a descrição daquilo que foi criado no 5º dia. No 5º dia, basicamente, podemos dizer que foram criados os animais. Os animais aquáticos têm ligação com a água e os animais que voam, que nós conhecemos como as aves. Não é? E o Senhor Deus, o que é que vai fazer? A semelhança daquilo que fez para o mundo das plantas, vai também criar o princípio da genética e vai aplicá-lo aos animais. Vejam que o Senhor Deus vai fazer o que é as aves e repete aqui a ideia de que, segundo as suas espécies, se o princípio da genética está determinado, então uma ave de uma determinada espécie com uma ave da mesma espécie, se elas acasalarem, conseguimos perceber facilmente que o filho vai ser exatamente da mesma espécie. E não há espaço, de acordo com o relato bíblico, para nós acreditarmos que Deus criou alguma coisa e depois, com o tempo, foi evoluindo. Não, isso não aconteceu, de acordo com o relato bíblico, é muito claro. E vamos novamente ver qual é a avaliação que o Senhor Deus fez daquilo que criou. Então, o Senhor Deus acaba por criar os animais. Imaginem alguém que está agora a apreciar a sua criação. E ele cria os animais, começa a ver os animais, a nadar, a fazer tudo aquilo que os animais fazem, e ele conclui, este ser todo-poderoso, ele diz assim, está bom. Se este ser diz que está bom uma coisa, nós podemos ter a certeza, bom está. Logo, não há espaço para evolução, porque seria alguma coisa incompleta, então Deus é como se alguém agora fosse fazer um melhoramento à obra de Deus. Não, nós não encontramos espaço aqui na narrativa bíblica. E a pergunta que eu faço, o que é que Deus fez com os animais? Deus não fez com as plantas, por exemplo, quando criou, mas fez com os animais. Alguém consegue identificar o que é que o Senhor fez com os animais? E os abençoou, exatamente. E Deus os abençoou. E nós encontramos esta informação ali. E Deus vai depois também fazer o homem, nós vamos ver, e vai abençoar o homem, assim como os animais terrestres. O interessante, meus irmãos, é que quando nós estamos a ver a bênção de Deus e é consistente com as Escrituras, vejam agora qual é a bênção que Deus dá. Que é aquela que nós devemos utilizá-la para nós também, vejam. E Deus os abençoou dizendo o quê? Dizendo, vocês são muito bonitos, dizendo, tenham uma vida feliz. Não, nós não encontramos nada disso. Então, nós vamos encontrar aqui um padrão que é consistente com grande parte das vezes que nós encontramos que o Senhor está a abençoar alguém. E vejam, e Deus os abençoou, dizendo, é a bênção de Deus. A bênção de Deus é através de alguma coisa que Deus vai dizer. E o Senhor disse o quê? Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares. E isto é um princípio até mesmo bom para nós. E nós lemos nos Salmos qual é a verdadeira herança
que o Senhor nos dá. Vocês podem dizer, é o dinheiro que vamos acumular ao longo da vida. Não, o Senhor nunca disse que essa é a verdadeira herança que Ele nos dá. Qual é a verdadeira herança com a qual o Senhor nos abençoa? São os nossos filhos. É nós podermos fazer com que outras pessoas que nasceram de nós ou que foram criadas por nós possam dar continuidade àquilo que é a nossa obra. Então, se pudéssemos considerar a verdadeira bênção que o Senhor nos dá, de facto, são os nossos filhos. Isto mostra o cuidado e a responsabilidade que nós devemos ter com eles, porque eles são a verdadeira bênção. Até para os próprios animais, vejam a bênção que o Senhor lhes dá. Tenham filhos. E agora os irmãos, mas isto é bênção? Claro, Deus podia não lhes dar capacidade de ter filhos. Deus dá-lhes a possibilidade de ter filhos e cria o instinto natural da maternidade. Então os irmãos conseguem ver a bênção. E mesmo numa natureza corrompida, vejam um cão ou um gato, quando tem um filho, o cuidado maternal do animal, a maneira como zela pelos filhos, porque ela sabe, aquela cadela ou aquela gatinha ou qualquer outro animal, ela sabe por instinto aquilo que deve fazer, por aquilo que é a sua prole. Então isso tem a ver com a bênção do Senhor, porque ela faz tudo aquilo que é necessário para proteger. Foi-lhe dado pelo Senhor. E vemos os animais ficarem agressivos, o animal aparentemente calmo, se alguém toca nos seus filhos, porque ela está instintamente, pela natureza que o Senhor lhe criou, está a proteger aquilo que o Senhor lhe deu. Aquilo não foi dado por mais ninguém, porque nós não conseguimos criar vida, a não ser através das regras que o Senhor criou. Então podemos dizer que é um milagre, e por isso é a verdadeira bênção, e Deus os abençoou, dizendo para eles serem fecundos e para se multiplicarem e encherem os seus habitats. No 6º dia, meus irmãos, o Senhor agora vai criar os animais terrestres. E diz assim: disse também Deus, produz a terra seres viventes, e agora vejam, conforme a sua espécie. De um gato e de uma gata sempre só vai dar um gato, porque dentro da espécie há limites. Há limites. E mesmo para aquelas pessoas que acreditam que pode haver aqui uns limites um bocadinho adulterados, não. Faça o seguinte, tente forçar o cruzamento entre um cão e um gato a casá-lo. Um cão, por exemplo, e uma gata, ou o contrário. Não vai nascer nada, não é possível. Não há compatibilidade genética. Agora o irmão diz assim, mas se for um tigre e um leão, há uma proximidade de espécie muito grande. Há uma proximidade de espécie. Quando as espécies passam certa fronteira, não é possível. Não é possível. E mesmo que façamos experiências em laboratórios, ou mesmo o acasalamento natural, não vai nascer. Não vai nascer nenhum ser vivo. Nem sequer vai haver a fecundação. Isto não é possível. Ou seja, Deus já limitou. Deus já limitou. E por isso quando vemos aqueles filmes, o cruzamento de um ser humano com um cavalo e não, isto é tudo fantasia, porque isto não é possível. Deus limitou estas possibilidades, diz, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos. Parece que Deus já sabia que alguém havia de criar alguma teoria qualquer da evolução. Estão a ver o número de vezes que ele repete? Ele não precisava de repetir tantas vezes. Não se esqueçam de um princípio bíblico. Sempre que a Bíblia repete muitas vezes a mesma coisa, é uma chamada de atenção. Porquê é que aqui nós não consideramos? Porque não é mandamento, então nós ignoramos. Mas está a repetir tantas vezes, é porque eu acredito que Deus em algum momento sabia que alguém havia de dizer que não é assim. Porque não fazia sentido eu estar a repetir tantas vezes. E ele vai dizer, e fez Deus animais selváticos, segundo a sua espécie. E os animais domésticos, conforme a sua espécie. E todos os répteis da terra, e vai repetir. E Deus não se cansa de repetir. É para não haver aqui nenhuma dúvida de que é assim que as coisas funcionam. E Deus, mais uma vez, olha para a sua natureza, e o que é que ele vai dizer? Que era bom. Se Deus diz que é bom, bom é. Então, não há espaço para melhoramentos. O Senhor Deus já disse que é bom. Ele já avaliou. O Criador do Universo, que criou todas as coisas, ele avaliou aquilo que ele fez e ele disse, é bom. É bom. Então, não há espaço para melhoramento. O cão não vai evoluir para ficar melhor. O gato não evoluiu ou não vai evoluir para ficar melhor. Se sofrer algum tipo de evolução,
vai ser para pior, embora a palavra evolução normalmente tem sempre uma conotação com uma melhoria, mas não se aplica naturalmente àquilo que nós estamos a ver aqui, a criação divina. E agora, meus irmãos, depois de criar os animais, podemos dizer que Deus, estamos ainda no 6º dia, Deus vai fazer aquilo que é a obra máxima da criação. Eu gosto da palavra ex libris. Há dias brincava, o Valci disse uma palavra, ele disse nunca tinha ouvido, essa é outra que eu também quando ouvi, ainda me lembro do pastor dizer, e eu decorei a palavra para repetir forçadamente. Sim, o ex libris da criação, que é o homem, somos nós. Só que a criação do homem, o Senhor vai fazê-la agora de forma diferente. O Senhor vai fazer de forma diferente. Não se esqueçam que até aqui o Senhor Deus dizia, e através da sua palavra as coisas iam acontecendo. Mas o Senhor Deus vai agora dizer assim, falar consigo próprio. O Senhor Deus a falar consigo mesmo, diz assim, também disse Deus. É como se fosse agora resultado de uma reflexão. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Conseguimos perceber que Deus é um, mas é um plural de pessoas. Deus é um, porque no texto original, eu não sou conhecedor das escrituras originais, mas fui consultar quem domina as escrituras originais e o verbo está de facto no plural. Estamos a falar aqui do plural, porque se Deus só tivesse uma pessoa nele próprio, ele dizia, a refletir para si próprio, dizia, vou fazer. Mas ele diz, façamos, está a falar no plural. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio, agora vejam, sobre os peixes do mar, que foram criadas, os animais do mar, sobre as aves do céu, que tinham sido criadas no 5º dia, os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pôs o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, meus irmãos, Deus agora, depois da reflexão, ele vai criar o homem. Os animais ele criou. E o que o Senhor deu aos animais é uma coisa que nós conhecemos hoje como instinto. Os irmãos tiverem animais domésticos em casa, o cão ou o gato, que são aqueles mais comuns na nossa sociedade, ninguém ensina o gato ou o cão, por exemplo, a limpar-se. Principalmente o gato. Naturalmente, mesmo que o animal pequenino seja tirado da mãe, nós até podemos limpá-lo alguns dias, mas o animal não aprende a limpar-se porque nós fizemos o movimento. Ele sabe porque aquilo é por instinto. Então, é como se fosse um ser com uma programação. Imaginem um computador, um ser com uma programação. E Deus agora vai fazer o homem de forma diferente. E o homem é completamente diferente de todos os animais. Se não for ensinado, não aprende. E não faz. O homem não tem instintos. É um ser completamente distinto. Porquê? Porque é um ser feito à imagem e semelhança de Deus. Os animais não têm pensamento elaborado, não têm pensamento abstrato. Nós temos, nós fomos feitos de maneira diferente. E isto remete-nos para aquilo que eu gostava de discutir um pouco convosco. E eu gostava de poder mostrar-vos aqui isso. Não é que tenham que decorar, mas não deixa de ser uma curiosidade. Vejam, o ser humano, na verdade, nós parecemos muito complexos e somos altamente, mas a complexidade não está no número de elementos químicos que constituem o ser humano. Está na relação proporcional entre os elementos e na ordem em que eles aparecem na nossa constituição. Não é? Quando os irmãos estiverem a estudar uma molécula de ADN, vão ver que afinal aquilo tem 4 coisinhas lá dentro e que se repetem. O problema não são as 4. 4 é fácil. O problema é a ordem, se nós tivermos que agora colocar 1 milhão daquelas 4 letras, a ordem com que elas vão aparecer, isto é que é importante. E se nós tiramos uma daquelas letras da sua ordem, porque as letras vão se repetindo, só existem 4, elas repetem-se. Imagina o irmão tira uma letra daquelas, mete noutro sítio. Pode dar um problema. Pode alguém aparecer com uma deficiência. Pode alguém não produzir alguma coisa que o organismo precisa para funcionar. Então não é o número de coisas que vai determinar a nossa complexidade, mas sim a ordem com que as coisas e a proporcionalidade estão no nosso organismo. Então, o ser humano é constituído basicamente por 4 elementos. São aqueles: o oxigênio é o que está em maior quantidade, 65%, carbono, o hidrogênio, o nitrogênio ou azoto, e depois tem os restantes, que são aqueles 4% que sobram. Eu vou escolher um animal à sorte, podia meter qualquer um, escolhi um gato. Aconteceu. E eu agora fiquei curioso, quis ver a constituição química do gato. Eu fui ver e dá oxigênio, vejam, e o homem tem 65%, carbono também é semelhante, o hidrogênio é semelhante, o nitrogênio é semelhante e
os outros, aqui são 4%, que é igual a estes 4%. Não é bem estes números, aproximadamente. Então, se eu vos mostrar isto assim, o homem e um gato são iguais. Mas lembra-se daquilo que eu disse. A proporção até é igual, mas a ordem com que os elementos aparecem no corpo e a maneira como eles se relacionam é que vai determinar que eu tenho uma fisionomia completamente diferente de um gato. Eu respiro de uma maneira, o princípio é o mesmo, mas há diferenças fisiológicas muito grandes quando eu estou a comparar-me com o gato. Okay. Então, mas na verdade, eu olhar para isto e olhar para isto, os irmãos dizem que é o quê? É igual. A minha pergunta é, mas afinal nós somos semelhantes a quem? A Bíblia diz que Deus fez-nos semelhantes a Ele. Mas eu agora vou ver a obra que Deus fez, como vou agora analisar no laboratório, em microscópio, e eu digo, oh Senhor, mas afinal eu sou mais parecido com o gato. Eu sou muito mais parecido com o gato. Então afinal o homem é parecido com quem? Esta é a pergunta que eu vos faço. Deus é espírito. Mas nós somos parecidos com Ele, então também temos de ter uma parte espiritual. Okay. Se somos parecidos com Ele, temos de ter uma parte espiritual. Okay. Que é aquilo que nós chamamos de espírito ou alma. Okay. Então os animais têm ou não? Não. Os animais não são parecidos com Deus. Os animais não têm. Por mais que goste de um animal, uma coisa vos garanto. Quando ele morrer, morreu, acabou tudo. Não há céu para os animais. Só em filmes para crianças. Não existe. Isto não existe. Então, nós somos parecidos, de facto, com Deus. Vamos partir do princípio que é porque a Bíblia diz. Mas a questão continua. Porque é que temos uma semelhança tão grande com os animais? A resposta é simples. Porque nós partilhamos o mesmo meio dos animais. Eu vivo aqui, eu respiro o mesmo ar que o gato respira. O ar não é diferente. Então, eu tenho que ter pulmões, o gato tem que ter o quê para respirar? Pulmões. Se eu preciso de energia, o gato precisa de energia, através do alimento, então é natural que eu tenha muitas parecências com o gato. Em termos da maneira como eu vou meter a energia para dentro do corpo, todo o processo de digestão. Ainda que hajam diferenças entre as espécies, porque Deus fez espécies diferentes, mas nós partilhamos muita semelhança com os animais pela simples razão de que nós partilhamos o mesmo ambiente onde vivemos. Os animais aquáticos têm uma forma de respirar diferente da nossa. Porquê? Porque nós não partilhamos o mesmo meio. Mas eles, que estão lá dentro, têm semelhanças muito grandes entre si. Isto é só para nós conseguirmos aqui compreender que, fisiologicamente, é esperado, e assim deve ser, nós sermos semelhantes aos animais. Porque partilhamos o mesmo meio onde nós vivemos. E por isso, eu não sou parecido porque fui o fruto de uma evolução. Não, Deus fez tudo, e se eu agora vivo aqui e respiro o mesmo e tenho o mesmo processo de produção de energia que resulta dos alimentos que eu ingiro, é natural que eu tenha que ter muitas parecências com a maior parte dos animais, principalmente aqueles mais próximos de nós, que nós conhecemos como mamíferos. São animais que têm o consumo de leite na sua infância e outras características, mas é aquela que nos chama logo a atenção. Então, meus irmãos, nós somos parecidos com Deus, porque nós temos um senso de moralidade, os animais não têm. Nós sabemos o que é o certo e o errado. Os animais agem por instinto. O animal não faz uma coisa ou deixa de fazer, não é porque ele tem um peso na consciência, está certo ou errado. Por isso é que os animais que os irmãos têm em casa têm sempre um bom sono. Eles não têm peso na consciência. Eles dormem sempre bem. Mesmo que ele roubou alguma coisa, o animal, quando vai para a sua toca dormir, não fica agora preocupado porque roubou naquele dia, como nós, que o peso na consciência acusa-nos. O animal não, porque não é feito a imagem e semelhança de Deus. Porquê que a consciência nos acusa? Porque nós temos consciência. Porque nós temos uma alma e temos um sentido de moralidade. E é isso que nos torna semelhantes ao próprio Deus. É isso que nos torna, e não a fisionomia. A fisionomia, nós somos parecidos com os animais. De tal maneira que atualmente já é possível fazer transplantes de órgãos de animais
e colocar em seres humanos. Por exemplo, nós somos muito parecidos com o porco. Então, já há transplantes de órgãos de animais a funcionar em seres humanos, mas não há semelhança espiritual com os animais, porque os animais não têm. Mas esta é a parte que nós somos semelhantes ao próprio Deus. É a genética. As espécies, algumas geneticamente são mais próximas umas das outras, mas nós somos muito parecidos com geneticamente com o porco. Sim. Há animais somos mais parecidos, mas com o porco somos. Sim. Então, meus irmãos, Deus deu ao homem a responsabilidade de cuidar da natureza. Lembra-se quando Deus criou o homem, o que é que lhe disse? Ele deve agora cuidar. Tudo deve ficar sujeito ao homem. Porquê? Na natureza, agora, no planeta que o Senhor criou, qual é o ser que é parecido com Deus? É o homem. Se é o homem é que tem agora a responsabilidade, é o representante de Deus aqui na Terra. E diz assim: enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Então, o homem tinha a responsabilidade agora de cuidar da natureza. E por isso nós causarmos dano à natureza é um atentado contra o próprio mandamento do Senhor. O Senhor deu-nos um mandamento e nós devemos zelar e cuidar. Adão era agricultor, o primeiro homem que foi criado. Era agricultor e ele tinha a responsabilidade de cultivar a terra, mas ao mesmo tempo também de proteger e cuidar da terra. Então, quando nós fazemos algum atentado contra a própria natureza, é uma desobediência direta àquilo que é o mandamento do Senhor. Então agora, meus irmãos, podemos dizer que está tudo criado, o homem, depois vamos ver aqui mais alguns pormenores, mas a minha pergunta é: o que é que o homem e os animais comiam? Nós precisamos de comer para viver. Como? Legumes, frutas. E o porco e a vaca. No início não. E a Sandra diz bem, vejam o que é que a palavra do Senhor diz. Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto e dê semente, isso vos será para mantimento. Então, nós fomos feitos para comer somente ervas ou vegetais, vamos dizer assim. Frutas e vegetais. O nosso organismo foi originalmente feito somente para comer frutas e vegetais. Agora, porquê é que nós agora comemos carne? Houve uma alteração que nós devemos estudar e vamos chegar ao ponto de perceber o que é que aconteceu. Houve uma ordem, houve alguma coisa que aconteceu, de tal maneira afetou o homem que o próprio Deus mudou a dieta. Quando os irmãos vão ver a lei que Deus está a dar a Israel, que podia dar a qualquer povo do mundo, porque aquela lei, se serve para Israel, serve para qualquer povo do mundo e havia de ser muito boa, não é? É permitido comer carne de animal. Houve então um momento em que Deus mudou a dieta. Alguma coisa tem que ter acontecido ao homem e nós devemos estudar. Mas no início, quando tudo foi feito, quando tudo era perfeito, o Senhor Deus deu para mantimento do homem apenas frutas e os vegetais. Era aquilo que nós precisávamos e se os irmãos comerem só frutas e vegetais, garanto-vos que conseguem sobreviver. E provavelmente têm a menor probabilidade de ter doenças. E isto é científico. Isto é científico. Agora, tem que ter cuidado para comer aquilo da terra, mas nas proporções certas, porque nós precisamos de uma série de nutrientes e é bom nós irmos buscar os vários nutrientes, mas os vegetais providenciam-nos tudo aquilo que nós necessitamos. Então, a criação do homem, meus irmãos, ela é repetida com mais pormenor no capítulo 2. Então, se os irmãos estiverem a ver o livro de Gênesis, capítulo 1, vai fazer uma descrição dia a dia da criação e no 2 não vai trazer mais nenhum dia, vai repetir. Vai repetir aquilo que foi dito anteriormente. E vai explicar um pouco melhor o processo de formação do homem.
e vai dizer que Adão, que é o homem, foi criado a partir da terra, e o versículo 7 do capítulo 2 diz: então formou-se o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. Basicamente é como se Deus agora pegasse na terra, a ideia que às vezes nós temos é o barro, porque é um material mais moldável. Imaginem, o Senhor pegou um bocado de terra ou barro e começou agora a modelar, como se fosse um oleiro, começou a modelar e depois soprou a pneuma. Então meteu o espírito de vida no homem. O que significa que então o homem é feito de elementos químicos da terra, porque ele foi feito da terra. E por isso, então, teve o nome de Adão, porque Adão também tem significado de terroso ou barrento na língua original, o que nos leva a crer que Adão seria alguém com um tom de pele um bocadinho mais avermelhado, seria alguém, uma espécie de mulato ligeiramente avermelhado, dependendo da cor da terra. Por exemplo, em África a terra é mais avermelhada, tem mais ferro. Se for na Europa, o tom é ligeiramente diferente. Agora, seria o tom da terra, do sítio onde o Senhor pegou na terra e fez o homem. Mas o homem é feito a partir daquilo que são os elementos que o Senhor Deus já tinha criado. Não é? E agora Deus, não se esqueçam, Deus fez os animais e quando os animais foram abençoados, a bênção era para eles quê? Mas Deus agora fez o homem, mas não lhe abençoou, porque ele não se podia multiplicar, só havia um homem. E Deus agora faz o homem, que é alguém semelhante a ele, olha para a sua criação, para a natureza e diz assim: não há ninguém semelhante agora a esta pessoa, que é este homem que eu criei. Os animais todos têm os vários outros animais semelhantes a si, de maneira que eles podiam multiplicar-se, mas o homem não tinha ninguém parecido com ele. Então Deus, o que é que vai fazer? Deus vai criar alguém, também um homem, no sentido da espécie da palavra, semelhante a Adão. Homem com H maiúsculo aqui neste caso. E a maneira como Deus fez é interessante. Vejam, Deus vai adormecer Adão. E os irmãos depois podem ver o texto, mas nós até podemos ler daqui a bocado. Anestesiou. Depois Deus retira-lhe a costela. Deus vai fazer uma operação. E depois Deus, com o material da costela, vai fazer o quê? A Eva. E vai suturar, vai cozer. E termina a sua operação. Só que Deus faz tão bem as coisas que não fica cicatriz. Mal seria o Senhor Deus fazer uma operação e deixar uma cicatriz, não é? Isso fazem os humanos, que têm limitações. Deus não tem esta limitação. Agora vejam. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono. Isto é uma anestesia. Não sabemos exatamente o que é que o Senhor Deus fez, se lhe disse para comer alguma coisa ou não. Sabemos é que ele ficou anestesiado, um sono pesado. E agora o Senhor Deus começou a trabalhar, tal e qual como os irmãos já foram intervencionados num bloco operatório, não é? E este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. E agora, quando os irmãos veem isto, nós temos que chegar aqui a duas conclusões. A primeira é que Adão foi formado da terra, certo? Mas Eva não foi formada da terra. Eva foi formada a partir de quem? Mas como é que então Eva é igual a Adão? Porque é da mesma matéria. Então podemos dizer que o Senhor fez a primeira operação de engenharia genética. O Senhor foi buscar, não se esqueçam, o princípio está determinado logo aqui. O Senhor vai pegar numa costela, vai pegar um osso. Atualmente nós sabemos que a medula óssea, nós conseguimos encontrar as células estaminais, que ainda não foram diferenciadas. As nossas células têm toda a nossa informação. Mas o irmão diz, mas se as células todas têm a mesma informação genética, um olho é diferente do pelo, é diferente da unha, é diferente da pele, é diferente do fígado. Mas então, se as células todas têm a mesma informação, por que é que não ficamos somente pele, ou somente fígado, ou somente coração? Porque as células vão se diferenciando. Basicamente o que acontece é que a célula que o irmão tem na sua unha, ela tem toda a informação genética. Só que o corpo cria um mecanismo que diz, olha, como a célula está aqui neste lugar da unha, ela só vai se transformar em unha. E desliga toda a programação que tem, que lhe permitia ser outra coisa. Pensem assim. Imaginem que uma célula tem informação equivalente a este número de cadeiras, certo?
a informação desta cadeira é para formar unha, a informação desta cadeira seria para formar pelo, a informação desta cadeira cabelo, coração, fígado e tudo aquilo que o nosso corpo tem. Quando a célula está na unha, é como se o corpo arranjasse um mecanismo, estou a falar de uma forma simplória, em que desligava estas cadeiras todas, diz, vocês agora não vão trabalhar, só vai ligar esta. Então, quando esta célula, as células depois, uma célula dá origem a uma outra igual, esta célula agora só tem ativo a parte que dá origem a quê? A unha. Quando esta célula se transforma noutra igual, a outra igual vai ser igual a ela. Então, o que é que vai ter ligado? A parte que se transforma em quê? Em unha. E todas as outras partes estão desligadas. Mas a célula que está aqui, outra célula, tem a parte que só dá o olho. E o que é que faz? Desliga tudo o resto. Então, quando esta célula se multiplicar, vai ser uma célula que vai se transformar noutra, que vai estar no olho, em princípio. A célula que se transforma em olho está no olho, não é? Quando as coisas funcionam todas bem. E a verdade é que nós, no corpo, em alguns momentos, nós temos células que ainda não têm este desligamento, em que tudo está ligado. Estão a perceber? E agora eu tenho uma célula em que tudo está ligado, em potencial. Se eu pegar nesta célula, com tudo ligado, e meter no fígado, esta célula vai se transformar em quê? Em célula do fígado. E depois, então, o que é que ela vai fazer naturalmente? Vai desligar todas as partes que não têm a ver com o fígado e vai ficar só ligado com a parte do fígado. Estão a perceber? Alguém está perdido. Tenham coragem para dizer, porque é importante mesmo perceber isto. E assim, e agora, temos algumas células, e estas são as células de tronco, em que elas são, nós chamamos, indiferenciadas. Ela tem potencial para ser qualquer coisa. Então, o Senhor Deus foi buscar uma célula indiferenciada, tem toda a informação, tem a informação do olho, do fígado, do pé, da mão, do coração, de tudo aquilo que é necessário para o órgão, para a questão de um ser humano. O Senhor Deus foi lá buscar, tirou do Adão, e com aquilo fez a engenharia genética. E fez, com a informação toda genética, e fez ali uma mulher, um outro ser humano. Um outro ser humano. O Senhor Deus fez uma pequena alteração cromossomática e ficou mulher, não é? O homem tem XY, é como o Senhor Deus dizer, não, vou multiplicar o X. Ficou XX, ficou mulher. É porque Deus quis assim. Deus queria, Deus podia explicar. Ele aqui não nos, ele por acaso explica. Já vamos ver. Ele quis assim. Ele quis que alguém auxiliasse Adão. Certo? Porque ele vai dizer, não é bom que ele seja só. Ele precisa de uma ajudadora. Alguém que o auxilia. Então ele vai criar a partir de Adão a Eva. Então, e isto é importante para uma coisa que nós vamos ver daqui a bocadinho. Já vamos chegar lá, Lípio. Vejam. Então, o que o Senhor Deus foi pegar, isto é aquilo que eu estive a falar, mais ou menos, ele agora pega numa célula que não é diferenciada e que pode ser qualquer coisa. E quando ficar aqui qualquer coisa, depois vai ficar especializada, só faz aquilo. Só faz aquilo. E agora, temos um homem e uma mulher. Com um homem e uma mulher, o Senhor Deus o que é que vai fazer? Diz, vai instituir a primeira instituição, que é o casamento. Não foi a igreja, é o casamento. A igreja, muitos anos depois. A igreja só muitos anos depois. Cerca de 4.000 anos depois é que o Senhor Deus cria a igreja. Então vai criar a primeira instituição. Quando um homem e uma mulher se juntam para constituir uma família. E o Senhor Deus vai então agora fazer o primeiro casamento. Um homem e uma mulher. E diz assim. Por isso, deixa o homem, pai e mãe. Adão não tinha nem pai e mãe, mas o Senhor já está a dizer. É assim que vai funcionar. É assim que vai funcionar. E se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E Deus vai criar um princípio, que é um princípio que nós devemos ter. As famílias são dinâmicas. As famílias são dinâmicas. Como é que eu vou explicar? Vou tentar explicar isto, porque às vezes há equívocos e gera confusão. A minha mãe não é da minha família. Eu fui da família da minha mãe. Quando eu nasci, era miúdo, eu era da família da minha mãe e do meu pai. Mas eu casei-me, eu emancipei-me. Significa o quê?
que eu agora constituí a minha família. Agora, a minha mãe não é meu familiar, ela vai ser sempre minha mãe, mas ela não é da minha família. Ela tem a família dela e eu tenho a minha. Nós não somos uma família grande agora, não. Este é o princípio que o Senhor Deus está a criar e diz: deixa o pai e a mãe, emancipa-se, cria a sua família. E este é um princípio bom para nós. Principalmente pais que têm filhos, preparem-se. Um dia os filhos vão se emancipar. E vocês, pais e mães, já não têm responsabilidades, por um lado, e por outro, não têm de se intrometer. Porque agora é uma nova família. E nessa família, Deus vai criar uma ordem. E, de certa forma, para responder o Alípio, nós temos esta pergunta. A ordem da criação, e podíamos dizer a ordem e a forma, tem alguma importância? O que é que os irmãos acham? Porquê que tem? Porque existem papéis diferentes. Porque existem papéis diferentes na relação sociológica entre homem e uma mulher, e o que a nossa irmã Lohana está a dizer, ela disse hierarquia, mas nós conseguimos perceber, há papéis diferentes. Por causa da ordem, e a ordem da criação remete-nos para isso, vejam. A Bíblia é muito clara, diz assim: e não permito que a mulher ensine, nem exerça, esta palavra que é importante aqui, esta expressão, autoridade de homem. Não é tanto o ato de ensinar, mas é ensinar com autoridade de homem. E agora, podemos um dia estudar sobre isto, é importante, já estudamos em outros momentos, mas vejam agora, porque é que a mulher não pode exercer a autoridade de homem? Certo? Vejam. Porque, e agora está a explicar a razão. Primeiro foi formado Adão e depois Eva. Agora, o irmão diz assim, não, mas a nossa sociedade evoluiu. Muito bem. E agora as coisas, homens e mulheres são iguais ou podemos inverter? Tudo bem. Só que vamos fazer uma análise de acordo com a Bíblia. Este argumento que o apóstolo Paulo está a utilizar para dizer que o homem é que deve ter autoridade, este argumento que o apóstolo Paulo está a usar pode ser mudado. Se o argumento para fundamentar aquilo que ele está a dizer nós não podemos mudar, porque a criação já não pode ser mudada, então pode-se mudar o exercício da autoridade? Não, não é possível. Não é possível. Perceberam? Então, vamos lá ver agora aqui. Eva foi feita a partir de quem? E eles conseguem ter filhos. Então são iguais. São da mesma espécie. Então são exatamente iguais. Adão é feito à imagem e semelhança do homem. De Deus, desculpem. Eva é igual a Adão. Então Eva tem a mesma semelhança de quem? De Deus. É feita a partir de Adão, mas tem a imagem e semelhança de Deus. Eles são iguais. Só que têm funções diferentes. Deus vai dizer a Adão, olha, tu cultivas a terra. E Deus vai dizer a Eva, tu ajudas o Adão. Ele precisa de uma ajudadora. Então o que ele está a fazer, o que o Senhor está a fazer é estar a dar responsabilidades diferentes às pessoas. É só isso. O problema é que todos nós achamos que um papel é mais importante do que o outro, mas isso somos nós. O próprio Senhor Jesus Cristo, e nós havemos estudar isto na pregação, ele diz que o Pai é maior do que ele. Então, mas o Senhor Jesus, como Deus, é menor que o Pai? Não. Ele é tão Deus como o Pai, porque na verdade só existe um Deus. Diz que o Pai é maior que ele. Ou seja, têm papéis diferentes dentro da divindade. Mas nenhum é mais importante ou menos importante do que o outro. Mas têm papéis diferentes. E este é o problema que nós temos na nossa sociedade. Nós não conseguimos perceber isso. E nós hierarquizamos as coisas de uma maneira errada e achamos que alguém é mais importante. Não, são só papéis diferentes. Eu, quando estou numa sala de aula, na qualidade de professor, eu não sou mais importante que os alunos. Eu tenho um papel diferente dos meus alunos. Eu posso dizer a um aluno para sair da sala de aula, seja justo ou injusto, imagina, mas o aluno tem que obedecer. O contrário não pode. Não pode acontecer. Temos papéis e o meu papel permite-me isso. O papel do aluno não lhe permite. Mas quando eu estou numa sala de aula como aluno,
Eu já não posso dizer a quem é a pessoa para sair, mas quem é a pessoa pode me dizer e eu tenho que obedecer. Eu tenho um papel diferente. Não há mais importante ou menos importante. Temos papéis diferentes. A Bíblia não nos diz. A Bíblia não nos diz. Se a Bíblia não diz, eu não vou arriscar. Posso especular. Posso especular. E a Bíblia só diz que Eva foi criada a partir de Adão e tinha a função de ser ajudadora. Agora, que Eva era igual a Adão era. Porque o Senhor criou o princípio das espécies. Um cão e uma cadela são iguais, são da mesma espécie e por isso podem reproduzir. E um homem e uma mulher são da mesma espécie e são iguais. E se Deus fez uma operação genética, aquilo que é clonado é exatamente igual à origem. Não há diferença, não é? É só o que posso dizer agora. O porquê não sei. Não, mas aqui só está a dizer quem foi feito primeiro. Deus podia fazer Eva depois, mas da mesma forma. Já diferencia a situação de, vamos usar, desculpa, se calhar não me interprete mal, mas a nível de autoridade, houve já essa separação, até o próprio Paulo para explicar bem. Tem que ser feito. O homem vai trabalhar, a mulher vai cuidar. Vai auxiliar o homem. Vai ajudar o homem. Mas está falando ali também, claro. Deus era perfeito. Ele não cita porque não há necessidade. Mas o Paulo até dá esse exemplo agora. Para nós, para a nossa vida social, a informação está clara. A informação está clara. Sim. Mais alto, para todos poderem ouvir. Então são iguais. Sim, ele não quis assim, pegar o barro, fazer Eva do lado do princípio sem ser. Não. Quer dizer, essa parte percebi, que ela foi feita da carne e dos ossos de Adão. Dos ossos de Adão, para que tivesse carne da ossos. Sim, ela é carne da carne de Adão e osso dos ossos de Adão. Isso sim. Isso aí está claro, sim. Agora, então o Senhor agora fazendo o homem e deixem-me aqui avançar. Deus vai fazer a avaliação agora geral de tudo aquilo que fez. E o Senhor o que é que conclui? Vejam. Viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom. É como o Senhor Deus disse, não podia ser melhor. O Senhor estava mesmo satisfeito. Não conseguimos imaginar, nós pensamos sempre como se Deus estivesse ali no espaço, a olhar, não conseguimos imaginar, Deus é Espírito, mas Deus faz uma avaliação da sua obra. Era perfeito, era mesmo muito bom. Porque Deus fez a avaliação da terra em outros momentos e disse, está muito mal, vou destruir tudo. Deus também já fez outras avaliações e destruiu, e matou. Houve certas pessoas que Deus viu o comportamento e Deus avaliou e disse, eu tenho que matar esta pessoa, e matava. Não é? E Deus agora faz uma avaliação e diz, está muito bom, muito bom. E agora, depois de terminar a criação, Deus descansou. E o Senhor Deus agora vai criar um dia especial e diz assim, assim pois foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra, que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou a Deus o 7º dia e o santificou. E é a primeira vez que é a primeira coisa que é santificada nas Escrituras, ou seja, separado para alguma coisa, e neste caso é separado para ele próprio, não é? E diz assim,
e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Ele agora disse, eu fiz isto, está muito bom. E agora vai tirar este dia para descanso. E quando nós dizemos que o sábado, ou o dia de descanso, porque o Senhor Deus descansa no 7º dia, é o sábado, de acordo com o nosso calendário, não importa qual é o dia, a verdade é que 6 dias depois da sua obra, o Senhor Deus descansou. E o 6º dia chamou sábado. Chamasse ABC, era o ABC. O princípio é que Deus trabalhou 6 dias, descansou 1 dia. E agora eu digo assim aos irmãos, nós devemos fazer isto porquê? Porque está na lei. O que é que os irmãos me responderiam? Também, sim. Mas se não existisse lei, existia... estou a falar da lei agora pensando na lei de Israel. Imagine, antes de Deus dar a lei ao povo de Israel, podemos dizer que foi a primeira lei que Deus dá, não é? Fazia sentido guardar o sábado? Fazia. Desde este dia. Deus criou o princípio. Deus criou o princípio. Não foi como nós entendemos como lei, não é? Dada como uma regra, como nós entendemos quando Deus dá a Israel, mas é uma lei. Deus está a dizer, o 7º dia é para descansar. E os irmãos depois vão encontrar a ideia repetida várias vezes. Podemos ver alguns versículos. Êxodo, se alguém abrir rápido, 16, 26. José, tens aí, por favor. 16, 26. Pensei que tivesse aí ligado. Sim, sim. Estás a ler o 26. Certamente. Sim, sim. 6 dias o colherei, está a falar da terra, dos frutos, mas o 7º dia é o sábado. Nele não haverá colheita, não haverá trabalho, não haverá nada. Esta ideia é repetida em Êxodo, depois 20, de 8 a 10, Levítico, encontramos também em Isaías. Basicamente, o que nós encontramos aqui é uma consistência muito grande da parte do Senhor com o dia do sábado. Nós não encontramos uma exceção na Bíblia, que eu esteja a lembrar-me, de o Senhor abrir portas para que o sábado fosse violado. Pelo contrário, encontramos coisas graves acontecerem porque o sábado foi violado. Então, este dia o Senhor tirou para que houvesse, de facto, descanso. E por isso estamos quase a terminar, faço esta pergunta, na verdade tem 2 perguntas lá dentro. Para quem e porquê é que o sábado foi criado? Para quem é simples, para toda a humanidade. Por isso não se pode dizer que é só para Israel, porque Israel tem uma lei. Não. Deus criou o sábado e a ideia de que deve haver descanso quando criou a humanidade. Então este é um princípio que se aplica a quem? A toda a humanidade, independentemente das diferenças que nós possamos ter. Agora, porquê que foi criado? Foi criado para regular a nossa relação com Deus. E foi criado para o descanso, como eu disse. Deus conhece, foi Ele que nos fez. E Ele sabe que é necessário o descanso. De tal maneira, agora os irmãos dizem, não, o sábado é apenas algo espiritual. Não é. Os irmãos leiam bem a lei. O sábado servia para pessoas e servia para quem? Para os animais. Que parte espiritual tem um animal? Mas o animal, se partilha o mesmo ambiente do que nós e temos semelhanças, se eu fico cansado, o animal também fica cansado. Então, aqueles animais de carga que as pessoas tinham, Deus que dizia, este animal no sábado não trabalha. Este animal tem de descansar. É necessário descanso para o animal. Então, não é só uma coisa espiritual. É também uma coisa física, porque o Senhor conhece bem aquilo que fez. Ele viu que era bom, Ele fez bem. Ele fez bem. E por isso, então, tem que haver aqui descanso. Tem que haver descanso, meus irmãos. E o sábado é um mandamento de fé. E é um mandamento que eu creio que é aquele que é o mais violado e é o mais desculpado. Nós vivemos como se a lei moral de Deus, os 10 mandamentos, só passassem a existir 9. Há um que caiu há muito tempo na nossa sociedade, que é o 10º. Trabalhar ao domingo passou a ser banal. Passou a ser tão banal que ninguém faz penitência ao Senhor
quando viola a lei do descanso. Nós vamos avaliar a importância do mandamento, todos são importantes, meus irmãos, mas nós vamos perceber que há mandamentos que parecem são mais pesados do que outros. Como é que nós conseguimos ver isso? Através da consequência associada, da pena. Por exemplo, se eu roubar um lápis, imagina que eu estava a viver na altura em que o Senhor deu a lei de Moisés, o que é que eu tinha de fazer? Tinha que restituir o lápis, ou provavelmente o dobro. Era o que acontecia. Ok. Então vamos dizer que era um pecado que tem uma consequência. E eu tinha que pagar a consequência do meu pecado, certo? E se eu matasse alguém, também é um pecado e também tem uma consequência. Eu cometi homicídio, não é autodefesa nem nada disso. Qual era a consequência? Eu tinha que... Agora, vamos aqui... Os pecados são todos iguais. Não, não são todos iguais. Um é roubar um lápis, outro é matar. Não são iguais. Só pela natureza em si não são iguais. E nem são iguais do ponto de vista espiritual, porque a consequência é diferente. Agora, todo o pecado é uma ofensa contra Deus. Sim, é. Mas Deus trata dos pecados de maneira diferente, na medida em que a consequência é diferente. Mas todos os pecados são um atentado contra a natureza de Deus. E qualquer pecado, a pena espiritual é a morte. Mas Deus, na relação que estabelece connosco, diz assim, tu roubas um lápis, pagas a dobrar. Não tira a vida desta pessoa. Ou não diz para tirar. Tu mataste alguém, tu tens que morrer. Este pecado, é como se Deus estivesse a dizer, não vamos permitir que este pecado se venha a repetir. Isto é muito grave. O outro, se foi reincidente, claro que a lei depois também diz, esta pessoa não tem condições para viver aqui. Meus irmãos, agora a pergunta que eu vos faço é, e qual era a pena para a violação do sábado? Vamos ver a consequência de quem viola o sábado. Qual era a pena? Vamos ler um texto muito interessante que nos fala sobre isso. Para terminarmos, diz assim: estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. A lei tinha sido dada há pouco tempo. E há um mandamento que diz que nenhuma obra servil farás no sábado. Então, há um homem que está a apanhar lenha no sábado. Está a trabalhar. E diz assim: os que o acharam apanhando lenha o trouxeram a Moisés e Arão e a toda a congregação. Meteram-no em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que se lhe devia fazer. Ou seja, a violação deste mandamento deles. Mas eu nem sei o que é que vamos fazer com esta pessoa. Não sabiam. É a primeira vez que alguém está a violar o princípio do sábado, quando a lei é dada. Então, meteram-lhe em guarda. E o povo agiu bem. Disse, vamos ter que saber o que é para fazer. Ninguém se precipitou. Muito bem. Agora vejam. O Senhor a Moisés. Moisés foi consultar o Senhor, ou o Senhor precisou dizer a Moisés, olha, o que é que vocês vão fazer com aquele homem que violou a lei do sábado? Que está ali preso agora. E diz assim, tal homem será morto. Toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Um crime público. Morte pública. Levou, pois, toda a congregação para fora do arraial e o apedrejaram e ele morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. Na nossa cabeça, né? Matar alguém porque violou a lei do sábado. Isso é a sociedade que nos criou isto. Isto é um bocado grave. Porquê? Esta é a consequência. O sábado foi o mandamento que o Senhor deu para toda a humanidade. Agora os irmãos dizem, os outros não cumprem, mas os outros não são filhos de Deus. Mas nós, os que somos, nós devemos considerar. Este mandamento ficou desatualizado. Quando? Não ficou. Porque alguém diz, mas o Senhor Jesus trabalhava no sábado. Não trabalhava para proveito próprio. Trabalhava para fazer o bem. Quando falamos em trabalhar o sábado, é eu trabalhar para meu benefício, para rendimento, para ter mais lucro. É isso que o Senhor condena, porque o sábado é um mandamento de fé. Se eu trabalho segunda, então o dinheiro que eu ganho do meu trabalho, eu posso dizer que resultou do meu esforço, certo? Se há um dia da semana que eu não trabalho, mas eu tenho sustento suficiente, significa que alguém trabalha para mim. É um mandamento de fé. Vejam o que é que o Senhor dizia a Moisés quando dava o maná. Ele escolhia o maná cada dia. Se alguém colhesse a mais para guardar para o dia seguinte, o que é que acontecia com o maná? Criava bicho, certo? Mas na sexta-feira eles escolhiam para dar para sexta e para dar para sábado. E o que é que acontecia no sábado quando acordavam? Tinha bicho? Não. Então, aquilo era um mandamento de fé. Era para as pessoas saberem. Deus cuida de vocês.
Não precisam. Acreditem que Deus providencia. E há um dia que vocês devem tirar que é meu, é para mim, não é para vocês violarem o sábado, não é para nós. É um dia que o Senhor separou para Ele, para nós o adorarmos a Ele. E a Igreja adotou este princípio. A Igreja não adotou o sábado, afastou do judaísmo. Imaginem se tivesse adotado o sábado. Os judeus que se convertiam estavam a tentar tornar a Igreja judia, e o sábado era o mandamento mais importante do judaísmo. Imaginem, tornávamos-nos todos judeus. Então eu acho que o Senhor, na sua infinita sabedoria, fez com que se guardasse o sábado como princípio de descanso, mas passa para domingo. Então cria uma separação do cristianismo com o judaísmo. Porque se misturasse as duas coisas, era terrível. Depois tínhamos que continuar a sacrificar, se calhar, tínhamos que circuncidar, tínhamos que fazer as festas todas. Mas eu sou gentio, eu não tenho que fazer estas coisas. Mas eu sou gentio, eu tenho que guardar o sábado. E o sábado pode ser qualquer dia, não. Não pode. O Senhor Jesus ia à sinagoga no sábado. Era quantas pessoas lá estavam. Ele não escolhia. Ele não escolhia. E por isso devemos considerar que nós não estamos a falar de um mandamento de só menos importância. Estamos a falar de um mandamento que o Senhor Deus dá logo no início da criação. Significa que não é para um grupo específico de pessoas. Não é para uma nacionalidade apenas. É um mandamento dado para toda a humanidade. Vamos olhar para a natureza que o Senhor Deus criou e dizer: foi muito bom. E vamos perceber com este estudo que agora é muito mau. Por nossa culpa. E havemos de estudar isso. Obrigado, meus irmãos.